Minha saudação a todos e agradecendo a Deus, o nosso Criador, a Jesus, esse irmão mais velho, espírito puro, dirigente das atividades espirituais no planeta Terra. Damos por iniciado então mais uma atividade de reflexão de um tema à luz da doutrina espírita. E neste momento vamos falar um pouco sobre a bênção do esquecimento temporário do passado. Bom, está no item 6º da introdução do Livro dos Espíritos, a reencarnação como um dos princípios desta doutrina. E lá nesse item 6º nos é falado de que nós somos espíritos imortais e que através das várias experiências no corpo, através das várias reencarnações, vamos construindo o nosso processo de aprendizado. Aprendizado no campo moral e no campo do conhecimento, no campo dos sentimentos nobres, no campo do desenvolvimento da própria intelectualidade e do conhecimento como um todo. Mas uma das perguntas que aqueles que se opõem às ideias da doutrina espírita é justamente de que se nós já tivemos experiências passadas, por que nós não lembramos dessas experiências durante a reencarnação? Por que ocorre isso? Não é? Então, nós vamos encontrar no mesmo Livro dos Espíritos, a partir da questão 392, uma longa explicação sobre este fenômeno de o esquecimento do passado, especialmente o seu porquê. E nessa questão 392, os Espíritos já nos respondem de que o esquecimento temporário do passado ele ocorre, em primeiro lugar, por uma questão de misericórdia, de amor divino. Por quê? Porque se nós, espíritos imperfeitos e que erramos ainda bastante, tivéssemos a plena consciência, a plena memória do nosso passado, das atrocidades que certamente todos nós já fizemos, talvez num passado distante, mas sem dúvida já fizemos, quando mais ligados às questões instintivas do que às questões que nos norteiam hoje, certamente nos envergonharíamos deste passado e talvez até ficássemos presos a um processo de culpa, a um processo de remorso pelo mal que nós fizemos. Ao mesmo tempo, não lembrar do passado durante o processo reencarnatório significa obter uma nova chance de seguir em frente, obter a oportunidade de um recomeço a partir, então, do estabelecimento de novas relações em relação a pessoas com as quais nós já tivemos experiências no passado. Assim, a cada nova reencarnação, nós temos a oportunidade de conviver com outros espíritos que também reencarnam junto conosco, não sendo sabedores de eventuais males que nós fizemos para esses espíritos ou que esses espíritos fizeram para nós. É assim que, muitas vezes, espíritos que são credores e devedores entre si, espíritos que se consideram inimigos, conseguem reencarnar em um mesmo seio familiar, se tolerando, muitas vezes sem maiores simpatias, mas vinculados pelos vínculos da consanguinidade, conseguem estabelecer novas vivências que, sem dúvida alguma, vão sobrepor as experiências infelizes do passado através das experiências naturais que o seio familiar permite, geralmente de mútua ajuda, de mútua compreensão, de experiências felizes que acabam então ultrapassando aquelas experiências muito infelizes que tiveram no passado e que, se não fosse por essas novas oportunidades reencarnatórias,
muitas vezes alimentariam inimizades ao longo de centenas, não sabemos mensurar que quantidade de tempo, mas certamente seria muito tempo em que permaneceriam esses espíritos nos laços da inimizade, nas algemas da inimizade. Então, o processo reencarnatório, somado ao esquecimento temporário do passado, permite este recomeço. Mas esse esquecimento temporário do passado, ele se dá de forma plena. Bom, através, então, da plena consciência do que nós já fizemos no passado, nós não conseguimos alcançar esta memória efetivamente. Mas guardamos através das nossas tendências, sejam elas positivas ou negativas, informações daquilo que já construímos dentre as nossas aptidões, ou mesmo dos sentimentos e das memórias que nós guardamos em relação às experiências pretéritas. Isso vai explicar aquelas naturais aptidões que muitos carregam desde tenra idade para essa ou aquela habilidade e que nada mais revela do que aquele conhecimento que nós já adquirimos, que aquela pessoa já adquiriu em uma outra experiência reencarnatória e que agora aflora a partir então da facilidade naquela habilidade. A mesma coisa em relação ao nosso caráter, seja pelo lado positivo ou negativo. Isso revela exatamente o grau de evolução que nós já alcançamos pelas experiências pretéritas. E não poderia ser diferente esse entendimento, em especial o entendimento da reencarnação, porque se admitimos um Deus justo, bom, misericordioso, é lógico que admitimos a partir daí um Deus que confere as mesmas oportunidades e as mesmas aptidões a todos os seus filhos, a todos os seus entes da criação, no caso, a todos os espíritos. E por que então seríamos tão diferentes? É justamente porque essas diferenças advêm das nossas experiências reencarnatórias. E essas diferenças se revelam a cada reencarnação, mesmo que isso não seja de uma forma cristalina, transparente, clara, como é a lembrança do passado. Mesmo que isso venha a partir então de uma mera intuição ou da manifestação dessas habilidades, nós vamos nos percebendo a partir do processo de autoconhecimento quem nós fomos, o que nós já conseguimos conquistar e podemos a partir daí explorar ainda melhor esta experiência reencarnatória. Então, o esquecimento temporário do passado, ele vem acima de tudo para nos proteger de nós mesmos, nos dando esta nova oportunidade de recomeço. Não só conosco, nos libertando da memória da culpa, né? Daquela culpa que nos corrói, bem como nos protegendo também das lembranças em relação ao que os outros nos fizeram de mal e que poderia levar então a processos de mágoa com relação aos semelhantes pelos quais nós encontramos durante este processo reencarnatório. Leon Denis e Gabriel Delany, em algumas obras, como A Reencarnação de Delany, Evolução Anímica também de Delany, Depois da Morte de Leon Denis e O Problema do Ser e Destino da Dor também de Leon Denis, em alguns trechos vão nos falar de como que ocorre então esse esquecimento temporário do passado. E em síntese ocorre porque no momento em que o espírito reencarna, o seu corpo espiritual, que é o perispírito e que vibra numa vibração mais elevada, ele no momento em
que ele se liga com o corpo biológico, este corpo de carne e osso, há então a diminuição da sua frequência. O nosso corpo biológico, ele recebe impulsos em frequências menores daquelas que existem lá no corpo espiritual. E isso cria um verdadeiro filtro, ou seja, as nossas memórias que estão arquivadas lá no campo, no espírito, e especificamente em determinadas regiões do corpo espiritual, que é o perispírito, especialmente no corpo mental, essas memórias que estão gravadas lá na sua integralidade, as memórias das nossas experiências anteriores que estão gravadas na integralidade no perispírito, elas vêm para o corpo biológico apenas em uma parte, apenas numa parte em que o nosso cérebro consegue captar, que é no campo do consciente. Todas as nossas outras informações ficam no campo do inconsciente, mas elas estão armazenadas lá, elas não se perdem, apenas há então este filtro que faz com que nós não tenhamos a plena percepção desses registros pretéritos. A psicologia, as terapêuticas, as técnicas, né, que vão explorar a mente, especialmente através da regressão, elas conseguem resgatar aquelas memórias pretéritas que nós não conseguimos alcançar em nível de consciência. Então, através de técnicas, se podem buscar essas memórias que estão no âmbito do inconsciente. E existem algumas técnicas que vão ultrapassar, inclusive, as existências, as vivências dessa existência, ou seja, vão alcançar vidas passadas, né? Aquilo que nós chamamos de terapia de vidas passadas, enfim. Bom, em relação a isso, é muito importante nós observarmos de que se o esquecimento temporário do passado é algo natural durante o processo reencarnatório, não é desejado que o indivíduo vá buscar essas memórias se isso não tiver um fim efetivamente terapêutico e for realizado por um profissional com responsabilidade e com essa visão, porque isso poderá, como já dissemos, permitir então que sejam reveladas experiências que, se não bem trabalhadas, poderão influenciar na nossa autoestima, poderão influenciar na nossa relação com os nossos semelhantes, aqueles que estão à nossa volta, quando essas memórias não trouxerem uma boa experiência. O que a doutrina espírita vai nos dizer em relação a isso? Bom, o esquecimento temporário do passado é algo natural, faz parte da aplicação dos mecanismos decorrentes das leis divinas. Então, se é algo natural, deveremos compreendê-la como algo que é importante para nós durante esse processo reencarnatório. O que a doutrina espírita vai nos dizer é que Deus nos dá uma nova oportunidade reencarnatória e, junto com ela, a oportunidade da liberdade de escolha, do livre-arbítrio. E nós sempre poderemos escolher de uma forma melhor. Então, estudando a doutrina espírita, nós vamos bem compreender de que de nada vale nós ficarmos atrelados ao passado. Do passado, tiremos apenas as experiências positivas, mas o saudosismo, o lamento pelas experiências que nós já perdemos, não é? Pelas pessoas que nós já perdemos, enfim, pelas perdas que nós já tivemos, de nada vai adiantar para que construamos algo melhor. Então, o passado serve apenas para nós tirarmos experiências positivas para construirmos um futuro, um presente e um futuro ainda melhor.
Então, se nós nos reconhecemos como espíritos imperfeitos, naturalmente, vamos nos reconhecer também como espíritos que já erramos bastante e que, portanto, faz parte de que carreguemos ainda sentimento, até mesmo de infelicidade pelas frustrações daquilo que nós não alcançamos no passado. Mas, ao mesmo tempo, se nos reconhecemos como espíritos imperfeitos, mas que estamos em pleno processo de evolução, nós compreendemos também que nós temos como fazer melhor, como fazer diferente, aproveitando as novas oportunidades que Deus nos dá. Então, ao invés de nos mantermos vinculados ao passado, tracemos sempre novos planos para novas conquistas no campo do espírito para o futuro, para o presente e para o futuro. Porque assim, sem dúvida alguma, nós iremos até mesmo sobrepondo aquelas experiências, a imagem negativa daquilo que fizemos no passado, pela imagem positiva de novas conquistas. Então, o Espiritismo é essa doutrina que, através do esclarecimento, nos projeta para avante, nos faz perceber de que Deus, com a sua infinita misericórdia, o seu infinito amor, nos dá a cada dia a oportunidade de sermos melhores. E essa oportunidade, ela não vai se perdendo com o passar do tempo durante essa reencarnação. Não há ninguém que não possa fazer diferente, de forma melhor, se já tiver muito vivido durante essa reencarnação. Ou seja, para aprender, para fazer melhor, não há idade, porque a reencarnação é apenas um dos tantos capítulos que o espírito vivencia nessa grande história, nessa grande novela que é o seu progresso espiritual. Então, aproveitemos essas oportunidades para fazer diferente. Se hoje lidamos com as nossas perdas, com as nossas frustrações, se hoje lidamos com as dificuldades do dia a dia, percebamos efetivamente, através desse processo de autoconhecimento, aquilo que ainda nos mantém preso a essas insatisfações e refaçamos o nosso íntimo, refaçamos os nossos valores, atentemos para onde efetivamente estamos aplicando os nossos esforços, para que consigamos perceber o que efetivamente poderá nos trazer realização enquanto espíritos imortais. Muitas vezes as nossas frustrações, elas ocorrem porque estamos dedicando o nosso esforço enquanto espíritos em coisas da matéria, sendo que sabemos que não é a matéria que nos trará realizações, mas sim as coisas do espírito. E neste campo há aí uma atenção especial aos relacionamentos que nós travamos. Muitas vezes nos preocupamos com a forma e esquecemos o conteúdo. E o conteúdo no campo do espírito está na nossa relação com o nosso semelhante. Não interessa muitas vezes nem o que efetivamente nós fizemos de obras, mas sim como nos relacionamos com o nosso semelhante. É muito interessante, né? Um exercício simples que nós podemos fazer. Se nós desencarnássemos hoje, qual a lembrança efetiva que nós deixaríamos na mente daqueles que cruzaram pelo nosso caminho? Certamente ninguém lembraria daquilo que nós construímos do ponto de vista material. Talvez num primeiro momento sim, mas a memória mais profunda que ficaria na mente de cada um do semelhante, que lembraria de nós, seria de como nós nos relacionamos com aquele semelhante. Se foi de uma forma positiva ou se foi de uma forma negativa. Se causamos bons sentimentos no nosso semelhante ou se causamos maus sentimentos. Essa é a verdadeira herança. Então, atentados, focados nas coisas do Espírito, certamente conseguiremos traçar os nossos objetivos
de uma forma mais clara. Então, nesta oportunidade, sugerimos a leitura do Livro dos Espíritos a partir dessa questão 392, para que bem possa ser compreendido esse mecanismo do esquecimento temporário do passado e em especial, a bênção divina que isso significa em nossas vidas. Agradecido por essa oportunidade, agradecido novamente a Deus, ao nosso querido Mestre Jesus, encerramos então esta participação. Muito obrigado.